Queridos, a graça e a paz do Senhor. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez, mais uma noite. Nessa noite em que nós queremos transmitir uma palavra que traga alegria ao teu coração, que traga um renovo aos nossos pensamentos, que levante-nos quando estivermos caídos, necessitando de uma mão forte e poderosa que é a mão de Deus. Momento com Deus. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós temos esse propósito de estarmos juntos, adorando ao Senhor. Ao final, você pode estar nos solicitando oração, nós estaremos orando por sua vida, por sua família, por nossos irmãos que se encontram enfermos. Mas antes nós teremos uma breve reflexão da palavra de Deus e fique à vontade. É um momento com Deus, é um momento no qual nós colocamos o nosso coração à disposição do Senhor. É um momento no qual nós buscamos no Senhor a resposta. Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero refletir nessa breve palavra no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículos 3 e versículos 23 e 24. Nos diz assim a palavra de Deus: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Versos 23 e 24. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no, lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Senhor, é a tua palavra. Pai, os teus filhos, nós estamos buscando em ti direcionamento, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a falar conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Assim eu clamo em nome de Jesus. Queridos, essa narrativa é uma narrativa bastante conhecida. O início da trajetória da vida de José. Eu acho interessante, a palavra nos traz a descrição da sua idade. Ele tinha 17 anos e também descreve o que acontecia no seio da sua família, entre os seus irmãos, qual o tratamento que era dispensado por seu pai. Diz a palavra que ele era mais amado. Sim, ele era o filho da velhice de Jacó, e por isso era mais amado que aos outros irmãos. E diz a palavra de Deus que, devido a isso, os seus irmãos já não podiam mais falar com ele pacificamente, tinham inveja. É interessante ainda que José teve dois sonhos. O primeiro dele, diz a palavra no versículo 7, que, dizendo assim: Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. E não satisfeito com este sonho, ele relata aos seus irmãos, não satisfeito, ele ainda conta um outro sonho que ele houvera tido, e diz a palavra assim: e sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam para mim. Quando José conta este sonho aos seus irmãos, eu acredito que não amanhecer assentados antes do horário de café, talvez assim fosse. Ele conta esse sonho, ele é repreendido por seu pai, por sua mãe. Diz a palavra assim: contando o seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra? Eu começo a entender, trazer alguns ensinamentos, uma compreensão desta palavra que nós lemos a respeito daquilo que José sonhou.
O sonho que José sonhou era, na verdade, uma revelação daquilo que viria a acontecer na vida daquele homem escolhido por Deus. Mas isso traz-nos ensinamento a respeito daquilo que nós almejamos, daquilo que nós buscamos, e que por vezes saímos e falamos a outras pessoas. O ensinamento que nós trazemos para a nossa vida é cuidado com aquilo que você fala para com as outras pessoas. Nós vemos que neste contexto ele estava no seio da sua família, dos seus irmãos, do seu pai, mas que a inveja, devido a uma situação, fazia com que todos olhassem para José de uma forma diferenciada. E nós vemos ainda que, uma certa ocasião, seu pai manda que José fosse ao encontro dos seus irmãos no campo. E José vai ao encontro dos seus irmãos e diz a Bíblia no versículo de número 23 que aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Eu quero, a partir de então, refletir nesta palavra. José teve dois sonhos pelos quais Deus o colocaria numa situação privilegiada, mas neste momento ele estava dentro de uma cova. E eu tento trazer a reflexão ou um questionamento do que sentia José, qual o sentimento de José dentro de uma cova, lançado por seus irmãos. O primeiro entendimento, ou a primeira lição que eu tiro é que José sentiu uma grande angústia por ter sido desprezado e traído por aqueles que estavam próximos, por aqueles que lhes eram mais próximos, seus irmãos. José foi traído e jogado dentro de uma cova, tão somente porque havia no seu coração um sonho. O outro ensinamento que eu trago no momento em que José se encontra dentro da cova é o desespero. Desespero por entender que os seus sonhos anteriormente sonhados não iriam realizar-se, porque naquela situação talvez ele não vislumbrasse que havia uma saída. Por vezes nós estamos no fundo de uma cova e não vemos a saída. Era essa a situação de José, jogado por seus irmãos. A angústia toma conta do seu coração e ele talvez não vislumbrasse a saída. Dentro do poço, o outro ensinamento que eu trago, dentro do poço, dentro da cova, por mais que José gritasse, por mais que José suplicasse, os seus irmãos estavam até próximos. Diz a Bíblia que estavam ali se alimentando próximo, dando importância, e por mais que ele gritasse, berrasse, tentasse fazer com que fosse ouvido, não queriam ouvir ou não ouviam a sua voz. É esse sentimento de muitos de nós. Muitas vezes estamos no fundo do poço e achamos que estamos sozinhos. Ninguém nos ouve, por mais que eu tente falar mais alto ou gritar mais alto, eu estou no fundo do poço. Outra lição que eu trago é que dentro do poço, aquele moço crente, antes confiante, que houvera sonhado sonhos maravilhosos, conheceu o desespero e conheceu principalmente a solidão. José, no fundo do poço, ele estava sozinho. E a quinta e última lição que eu trago para você e para mim nessa noite, porque a palavra de Deus falou fortemente ao meu coração, é que dentro do poço, para que ele vislumbrasse, que ele pudesse ver a luz, ele teve que olhar para cima. Não havia outro jeito. Se ele olhasse para um lado, era o fundo do poço. Se ele olhasse para baixo, era a parte mais profunda do poço. Ele teve que olhar para cima. Ei, querido, aí está a solução. Quando José olha para cima, ele vê a luz do céu. Ele vê os céus. E ele lembra-se que ele
Havia sobre ele a promessa de Deus. A solução estava em Jesus. A solução viria através de Jesus. E diz a palavra que seus irmãos antes tramavam em matá-lo e resolvem jogá-lo no poço. E dentro do poço foi o livramento para José. Dentro do poço, ele não seria morto. É interessante este paradoxo porque ele estava dentro do poço e dentro do poço ninguém poderia lhe ferir. Até que alguém tem uma ideia, vamos vender o nosso irmão. Nós não o matamos. E nisso veio uma caravana de midianitas. E alguém resolve, vamos vendê-lo por 20 moedas de prata. E ele é vendido por 20 moedas. Mas Deus entra com a providência que tão somente o Senhor. Ele é vendido para o melhor comércio da época. Ele é vendido para a maior capital da época, para a capital do Egito. Ele é levado para lá. E lá, o Senhor Deus lhe exaltou. O que eu trago de entendimento nesta noite, para a tua vida e para a minha vida, é que não importa a tua condição, a condição da qual você está ouvindo esta palavra nesta noite. Por vezes você acha-se dentro do poço, e lá é só escuridão, lá é só dor, angústia. Mas eu quero te pedir que nessa noite você pare um pouco de angustiar-se, de olhar para o alto, olhar para cima, olhar para Jesus. Você não vai precisar ser vendido, mas as mãos do Senhor estarão sobre a sua vida. Não importa também quantas vezes você vai ser jogado, porque quantas forem as vezes que você for jogado, tantas serão as vezes que nosso Deus irá te tirar com mão forte de lá de dentro. E ainda quero te dizer que não importa. Você tem uma promessa, é a promessa de Deus sobre a tua vida. Ele lhe tirará dessa situação. Ele vai lhe tirar dessa situação, com certeza. Creia no Senhor, no nosso Deus. Que Ele te abençoe. Que Ele possa, em contínuo, falar ao teu coração. Manifestar o seu poder, a sua glória sobre as nossas vidas. Eu quero nesse instante estar orando por tua vida, orando pelos pedidos de oração. Eu tenho pedido de oração da irmã Santa, do Fábio, que está lá em Santos, acometido pela Covid-19, para que o Senhor Deus possa lhe livrar. Eu quero orar por nossa nação, pelas famílias de Deus. Eu quero orar pela solução. Se você se encontra hoje no fundo do poço, o nosso Deus está presente e vai lhe retirar e vai te conceder a vitória. Creia nisso. Feche os teus olhos aonde você está. Se você está com uma enfermidade, eu queria que nesse momento você colocasse as suas mãos sobre esta enfermidade. E se você está num leito de hospital e pode estar ouvindo essa palavra, creia que o Senhor irá restabelecer a tua saúde. Creia nisso. Senhor Deus, te louvamos, bendizemos ao teu nome. Deus, tu és santo e fiel. Ó Deus, nós vemos nessa palavra que o teu filho, do qual havia promessa sobre a sua vida, ó Deus, num dado momento ele foi levado ou jogado dentro do fosso, dentro de um poço, Pai. E lá dentro do poço ele teve uma experiência maravilhosa com o Senhor, porque ele viu que não adiantava ele olhar para a esquerda, para a direita, para baixo, que tão somente ele poderia estar olhando para cima, porque lá de cima dos céus vem a solução. Que nesta noite, o teu filho, a tua filha que se encontra com um problema de saúde, meu Senhor da glória,
Problema que a medicina não encontra solução. O diagnóstico médico é um diagnóstico de morte, Pai. Pai, em nome de Jesus, traz a cura, traz a restauração a esta vida da qual clamamos nesta hora, em nome de Jesus. Pai, toma e entra com providência a vida das famílias que estão, ó Deus, em aflição, em brigas constantes, ó Deus, traz a tua paz. Pai, eu creio, Deus, no teu agir, ó Pai, na tua mais rica misericórdia. Ó Deus, que seja restabelecido o amor, ó Deus, que seja restabelecida a tua paz, ó Deus, nos lares, meu Senhor da glória, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre esposa e esposo, Senhor, ó Pai, entre vizinhos, Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, ó Senhor da glória, meu Senhor, neste momento em que tantos estão passando por problemas financeiros, Tu és o dono do ouro, Tu és o dono da prata, Pai. Tu és aquele do qual a porta é aberta e ninguém fecha. Ó Deus, abre porta de emprego. Traz a solução ao teu filho e à tua filha. Em nome de Jesus. Pai, toma nas tuas mãos a nossa nação. Ó Deus, que estes rumores que temos ouvido numa constante, do qual nos traz, ó Deus, inquietação, ó Deus, nos traz insatisfação, medo, ó Senhor da glória. Pai, em nome de Jesus, esta nação a Ti pertence, Senhor. Ó Jesus, que Tu possas trazer a paz à nossa nação. Que cada governante, nosso presidente, ó Deus, possam estar em conformidade com a Tua direção. Meu Senhor, eu clamo nesta hora, oh Jesus, ao teu filho e à tua filha que nos ouve, que ouviu esta palavra, Senhor, que ela adentre o coração, ó Deus, e traga a tua paz, a tua restauração. Assim eu clamo, Senhor, em nome de Jesus. Querido, que prazer é estarmos juntos. Que prazer é podermos meditar juntos na palavra de Deus e sabermos que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro. Nessa palavra nós aprendemos que não importa a nossa condição, sobre as nossas vidas estão a promessa de Deus e Ele é fiel para cumpri-la. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha arrepender-se. E a promessa do Senhor há de cumprir-se. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor seja sobre vós. Sexta-feira que vem, novamente estaremos juntos nesta live, Momento com Deus, uma reflexão e uma oração por tua vida. Participe, comente, coloque o seu pedido de oração, nós estaremos orando por você. Nós também temos um canal no YouTube, inscreva-se. Nós teremos a partir de sábado, nós teremos um debate pelo Instagram, 1 hora de debate. Na semana que vem nós falaremos sobre família, família em tempo de pandemia, famílias em crise em tempos de pandemia, qual a solução? Famílias em crise em tempo de pandemia, qual a solução? Nós vamos debater aqui por volta de 1 hora com o pastor Euler, que vai estar nos ajudando, vai estarmos falando sobre a solução para as famílias em crise em tempos de pandemia. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa falar grandemente a cada instante. Olha, querido, eu sei que muitos estão impedidos de estarem nas suas igrejas, mas eu sei que no seu coração tem um desejo ardente de estar lá na casa de Deus, adorando, louvando, com aquela liberdade que tínhamos. Com certeza este vento vai passar e rapidamente, e nós poderemos estar juntos. As igrejas têm tido uma frequência de em torno de 30%, e isso por vezes traz-nos tristeza. Então oremos para que
rapidamente se descubra uma solução para esta pandemia, para essa doença que tem assolado, e para que nós possamos estar lotando a nossa igreja novamente junto com os nossos irmãos, abraçando-nos uns aos outros, nos alegrando em nome de Jesus. Eu agradeço a cada um dos irmãos que estão conosco. Sexta-feira que vem, 8 da noite, juntos, um momento com Deus. Deus te abençoe.